Paraibanos e paraibanas, hoje a gente conversa aqui na Hora H com o ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-senador da República, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador de Campina Grande, Vital do Rego Filho, que nos honra aqui conversando com os paraibanos e paraibanas, com seus conterrâneos. É Ministro, boa verdade. noite. Boa noite, Heron. Um abraço a todos os amigos da Paraíba. Que alegria recebê-lo aqui no nosso gabinete, na última ou na penúltima atividade do dia, mas quando a nossa SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, e o nosso senador disse que você queria falar comigo no Hora H, a gente teve o maior prazer em lhe receber aqui. Que bom, muito obrigado. Sabedor da extensa audiência que você tem, sua história, né? Afinal de contas, nós nos conhecemos desde deputado estadual. Faz um tempinho já, Faz um viu? tempo. Não vamos falar não para Os cabelos estão denunciando já, o meu né? já está muito branco. Né? Ministro, eu estava acompanhando a sua agenda aqui, você citou aí, estava acompanhando a sua agenda. Ela começou hoje, 4 da manhã, no dia dessa gravação aqui, e nós estamos aqui à noite, e você ainda tem alguns compromissos. Como é que é lidar com isso todos os dias e também, ao mesmo tempo, presidir uma corte que trata de temas muito sensíveis e complexos do país? É um exercício do dia a dia, né? Cada dia com a sua dificuldade. Hoje eu saí realmente às 4 horas da manhã de João Pessoa. Eu fui participar de um evento que, para meu coração, para minha alegria, de um amigo queridíssimo, que é o desembargador Frederico Coutinho, Fred Coutinho, na presidência do Tribunal de Justiça. Não podia deixar de ir. Mas voltei, fui ontem e voltei hoje de madrugada, e desde as 8 horas a gente tem um pique de audiência aqui a cada 20 minutos. Temos uma audiência diferente. E a casa, né? Tem as audiências da casa. Aqui nós temos um tribunal com 3.500 servidores, né? E mais fora os terceirizados. E temos um nível de compromisso com a nação que é muito grande. Todos os recursos da União, eles são fiscalizados, auditados e votados por nós. Então, nós temos uma carga de trabalho para 9 ministros, muito extensa. Enfim, mas com muito entusiasmo. Eu amo o meu trabalho, eu sou assim, muito feliz aqui no tribunal. O que dá mais felicidade nesse trabalho? Poder resolver as coisas. Eu sempre digo que eu passei, você colocou aí, eu passei minha vida toda no parlamento. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. E o parlamento é muito bom, porque o parlamento é uma troca de ideias, de debates, de você colocar lá seu pensamento, a sua ideologia num projeto de lei. Mas aquele curso no parlamento, ele tem suas dificuldades que o próprio parlamento exige. O Brasil tem mais de 30 partidos políticos. Então, um projeto de lei que sai da lavra de um senador ou deputado para virar uma lei é um grande curso, ou um grande percurso. Né? Há um mês atrás, eu fui ao Palácio porque o presidente Lula sancionou uma lei minha como senador, um projeto de lei meu como senador, sobre transplante de órgãos, né? Transporte de órgãos para transplante. E eu fui como o autor da proposta de lei. Fora do parlamento, fora do Senado. Aí você imagina, eu estou fora do Senado há 10 anos. Essa lei tinha mais 2 anos. Então, 12 anos depois, a gente tem um processo. Aqui é diferente. Aqui a sua decisão é imediata. Aqui você resolve um problema licitatório, você legaliza ou não um leilão que está acontecendo, você resolve uma situação que a sociedade vai lucrar, então vai receber como um resultado positivo. Aqui as coisas acontecem no seu dia a dia, então eu me sinto muito útil aqui como ministro em termos de resolutividade. Você falou aqui sobre o parlamento e a sua experiência como parlamentar, o debate parlamentar, o exercício do confronto das ideias. Nós estamos vivendo, ministro Vital, um momento um tanto diferenciado, turbulento e ao mesmo tempo em que o debate da ideia ficou talvez num plano inferior
e o que prevalece é o volume do grito, não o conteúdo da ideia. O senhor, como um ex-parlamentar, vê com que olhos esse momento em que, às vezes, num plenário da Câmara, é uma quebra de decoro aberta, né, parlamentares gritando o nome de ladrão de um, enfim, uma confrontação histérica e que baixou muito o nível do conteúdo das discussões. Heron, eu acompanhei, tem uma linguagem, tem uma expressão muito antiga de um patrono da democracia brasileira e pai da nossa Constituição recente, Ulisses Guimarães, quando as pessoas chegavam para o doutor Ulisses e diziam: mas doutor Ulisses, o parlamento está tão mudado, está pior. Ele disse: é porque você não viu ainda o seguinte, o que está por vir. Então, eu sempre digo que o parlamento é o reflexo da sociedade. Eu tenho uma sociedade dividida ideologicamente, nos seus costumes, nas suas práticas morais, na sua conduta ética. Então, eu vou ter um parlamento à imagem e semelhança dessa sociedade. O que está acontecendo hoje é que, por força, e é no mundo inteiro, sabe, Heron? Não é apenas no Brasil, é que o advento das redes sociais e da internet, com a velocidade que teve, né, as pessoas mudaram os sistemas de comunicação. Você é um comunicador das antigas, embora seja jovem. Então, você é um comunicador lá do sertão. E naquela época, você falava no rádio e as pessoas esperavam a sua opinião no rádio. Aí você foi evoluindo, chegou na capital, e depois da capital você viu um mundo novo, né, em que as mídias sociais, elas fazem a diferença e elas pautam os sistemas de comunicação. Então as pessoas usam essas mídias sociais para produzir mentira, para produzir fake news, para produzir assédios de ordem moral às outras pessoas, para achincalhar naquela velha linguagem futebolística. Abaixo do pescoço é canela. Então, a gente vê... Vale tudo. Um vale tudo na política. Mas eu ainda peguei um momento bom. Eu ainda peguei um momento bom. O que é um momento bom? Um momento bom, por exemplo, é você chegar no Senado e passar 2, 3 horas numa tribuna discutindo, como eu passei, foi o maior tempo que um parlamentar relator de uma matéria passou na tribuna do Senado discutindo os royalties de petróleo. Então eu tinha... Foi da sua relatoria? Era a minha relatoria. Eu tinha as contas de defendendo os estados, e o petróleo era de todo o Brasil, não era só do Rio de Janeiro, São Paulo ou Espírito Santo. Então, ali, no Senado, no meu tempo, eu só precisava levantar o microfone e o senador, presidente da sessão, nos dava a palavra. Então, era um tempo que não se tem hoje, que eu acho que é por um conjunto de forças da sociedade. Como enfrentar isso? É difícil porque as pessoas têm que começar a culturalizar-se, tá certo? Para extirpar das relações a desinformação, a informação deturpada ou a fake news. Isso é um processo de culturalização, porque é muito ruim. Por exemplo, eu vi uma charge outro dia, ela no TikTok, né, em que a filha falava para o pai estava mandando uma fake news. E a filha falava para o pai: pai, isso é uma fake news. Ele diz: eu sei, e é por isso que eu estou mandando. Quer dizer, então, as ordens, os valores estão muito invertidas, né? Quer dizer, a informação, que é a alma, digamos assim, da comunicação, é a informação bem dada. A civilização também. A civilização, né? Ela hoje virou uma arma. É uma arma que você pode usá-la a seu bel prazer. Eu estou assim, muito desesperançado com o futuro da humanidade. Não é o futuro da sociedade como um todo, o futuro da humanidade. Porque você vê, por exemplo, um presidente americano produzir fake news. Diariamente ele produz fake news sabendo que é mentira. A maior potência do mundo. E do ser normal.
O senhor é da tese dos que defendem uma regulação das mídias ou um aparato legal que controle minimamente essa situação? Ah, sou. Eu acho que o Congresso tem que enfrentar esse tema, não se acovardar de enfrentá-lo, tá certo? Acho que o Judiciário tem que enfrentar esse tema, certo? É de competência do Judiciário, sim, a regulamentação de redes, porque já chegamos num estrangulamento de relações humanas, em que famílias são divididas, em que pai briga com filho, marido briga com mulher, por conta de todo esse contexto desregulado, né? Absolutamente irresponsável que acontece hoje. Nós estamos conversando na Hora H da TV Manaíra com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego Filho. Ministro, outro tema que ainda circunda aqui em Brasília e remonta ainda das tais pedaladas fiscais. E foi um tema que está sendo exumado por parte do Congresso Nacional para denunciar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O que é, para quem não entende, a tal da pedalada fiscal e como é que o Tribunal de Contas da União tem encarado essa questão do ponto de vista do que é, do que não é e da questão da responsabilidade? Olha, a pedalada fiscal foi um parecer que o Tribunal de Contas votou à unanimidade, encaminhando ao Congresso Nacional a sugestão de que houve infração no orçamento da União na época do governo da presidente Dilma Rousseff. O tribunal entendeu que aquele tipo de movimentação financeira no orçamento era irregular. Quem decidiu pelo impeachment não foi o tribunal, foi o Congresso Nacional, é quem vota. Nós somos um órgão de assistência técnica ao Congresso Nacional. Com relação agora ao movimento que vem, que é fruto da disputa política, até acho normal, a oposição e o governo têm as suas armas de publicidade, né? E a oposição agora está usando um projeto de lei importante no governo, chamado Pé de Meia, que é um projeto em que diminui brutalmente a evasão escolar. Hoje nós temos uma sociedade que entre 13 a 16 anos, 68% está fora da escola, ou deixaram a escola, né? E o governo, através do Ministério da Educação, ele instituiu uma bolsa, tá certo? E que todos os anos, se o aluno frequentar 80% da escola, ele ganha um valor, é depositado na poupança dele. Se ele passar de ano, ele ganha outro valor e vai, ao longo do ano, incentivando a presença dele. O que se discute é que esse projeto ele foi usado fora do orçamento. Essa discussão está aqui no TCU. O governo, por sua vez, diz que há uma lei que prevê o uso desses recursos, aprovada pelo Congresso Nacional. A oposição tem a ideia de que o recurso é extra-orçamentário e, por si, é irregular. E aí o TCU deve, ao longo das próximas semanas, fazer o seu julgamento. Ao assumir o Tribunal de Contas da União, o senhor defendeu um Tribunal de Contas cidadão, perto das pessoas, interagindo com as pessoas. Isso é um discurso, uma tese e um desejo. Como isso pode ser e vai ser na prática? O que é o tribunal perto das pessoas? É um tribunal, primeiro que as pessoas conheçam o tribunal. É um tribunal que vai usar todos os... Eu estava, antes de você chegar aqui, eu estava reunido com minha equipe de mídias sociais, né? A gente está avaliando o que nós podemos fazer para democratizar, eu chamo democratizar, ou simplificar a nossa linguagem, né? O que é que nós podemos fazer para deixar o cidadão sabendo que tem no TCU um órgão que vai fiscalizar o recurso que é proveniente do imposto que ele paga. Então, a abertura do cidadão, capilarizar a nossa atuação. Fazer com que o gestor público, muitas vezes que culturalmente era tratado de uma forma penal ou sancionatória, ele seja pedagogicamente ensinado a não errar.
Ao invés de a gente sancionar, antes ensina a não errar. E a gente agora está pegando os prefeitos de todo o Brasil, através dos diálogos públicos, que são instrumentos. Eu vou para cada estado, vou juntar os prefeitos, a gente vai fazer uma conversa, e depois a nossa universidade vai abrir cursos para gestão. Então, nós vamos, ao final do curso, dar uma certidão para o prefeito de gestor capacitado. Uma verificação. Gestor capacitado. Então, esse é o Tribunal Cidadão, é aquele que entende que o cidadão, muitas vezes, precisa ser orientado a não errar. E que a exceção é o bandido. Que a exceção é aquele que frauda. Não a generalização. Não a generalização. E esse, ele tem que ir ou para a cadeia ou restituir os recursos ao erário. Então, eu acho que a nossa função sempre será punitiva para aqueles que realmente, dolosamente, eles fraudam o erário público. A gestão pública brasileira, no geral, aí vou usar a palavra generalizante, é ruim, tem evoluído, não tem, ou ainda está muito distante da proporção do investimento que o cidadão faz com impostos para fazer caixa para o Brasil ter estrutura? Você fez uma pergunta que ela não sei como você conseguiu, só com sua inteligência, que você fez uma pergunta absolutamente completa e complexa. Porque o cidadão, muitas vezes, quer no gestor, vê no gestor um gestor capacitado, que esteja à altura do seu pensamento, do seu desejo, do que ele propõe para a sociedade. A nossa gestão está muito aquém disso. Nossos gestores ainda estão muito distantes, né, de um processo de maturidade de governança. A governança do Brasil, hoje, ainda e nós temos processos exatamente sobre essa sua pergunta. Qual o nível de governança da gestão pública brasileira? Então, a gente tem essa resposta? Tem, a gente analisa tudo. Nós somos o maior banco de dados da América Latina. Nós somos a maior fonte de informação do Brasil. Nós somos a melhor instituição que faz um diagnóstico sobre esse Brasil. De qualquer assunto que você imaginar, nós temos. Então, a gente ainda precisa ter uma maturidade no sistema de governança brasileiro, para que o cidadão diga assim, olha, eu tenho o meu recurso aplicado pelos meus impostos que eu pago e estou vendo de volta a obra feita. Vamos para o primeiro intervalo, conversando hoje com o presidente do Tribunal de Contas da União, paraibano, ministro Vital do Rego Filho. Já já a gente volta aqui na TV Manaíra e na Hora H. Até já.
Estamos de volta na TV Manaíra, hoje na Hora H, conversando com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego Filho, paraibano. Ministro, de volta Campina Grande. de Campina Grande. Campina Grande, vez por outra, recebe o ministro Vital do Rego, o senhor vai discretamente ou circula? Não, eu vou discretamente, mas circulo bem, assim, eu vou... Você se recolhe bem na sua fazenda lá, da família, mas, né? nós temos a minha irmã, Raquel, muito querida, e minha mãe, elas estão em Campina Grande. Eu, veneziano é essa ponte aérea, Campina-Brasília. Então, a saudade aperta e eu vou lá, tomo a benção à minha mãe e dou um beijo em Raquel, nos meus sobrinhos e volto. Mas são situações esporádicas, mas sempre tem tempo para estar numa rede em Campo de Boi, dar um cochilo. O que representa esse refúgio na fazenda Campo de Boi? É histórico, vem do seu avô aí, né? É uma terapia, uma casa que tem mais de 200 anos. 200 anos? 200 anos. Casa que é de taipa. A maior parte dela ainda é de taipa, que vem dos meus ancestrais, dos meus tataravós, né? E que foi passando geracionalmente, né? E hoje minha mãe cuida dela. O presidente Lula, que gosta muito dela, a convidou para ser a secretária de políticas do idoso. E ela disse, não, presidente, eu estou aposentada, vou cuidar dos meus bichos, meus animais. Esse é meu ministério agora. É meu ministério agora. Então ela fica na fazenda, ora na capital, e está muito bem, graças a Deus. Ontem eu tive um tempo, jantei com ela. Esse menino Vitalzinho, o menino Vitalzinho que circulou por Campinas, circulou pela fazenda Campo de Boi, hoje é ministro, presidente de uma corte de contas mais importante do país. Olhando essa trajetória, que filme passa na sua cabeça? Tem um filme que passa assim. Eu vejo que a minha vida, ao longo desses 60 anos, ela foi uma grande roda gigante, ou uma grande montanha russa, em que eu aprendi de tudo, eu vivi o ápice, né? E como eu digo sempre, o subir é muito bom, mas o ar rarefeito, às vezes precisa você descer para a planície. O planalto, o ar é muito menor do que descer. E muitas vezes os acidentes acontecem na descida. E a gente tem que se preparar tanto para subir quanto para descer. Nessa roda gigante, teve muito momento embaixo dessa roda gigante? Teve. Quando eu assisti agora em Paris, eu fui fazer uma palestra na OCDE sobre a presença do Brasil na OCDE, e estava com Vilauba e fui ver o filme Ainda Estou Aqui, né? Eu saí de lá impactado, porque eu me senti personagem daquele filme. Um dos momentos mais, digamos assim, traumáticos da minha vida foi quando eu morava em Brasília, estava aqui, meu pai é deputado federal, meu avô Pedro Gondim tinha saído do governo, deputado federal também, e a ditadura militar, no dia 13 de janeiro de 1969, caçou os dois numa mesma penada, numa mesma canetada. Então eu saí da situação aqui de Brasília e fui morar com o meu avô paterno na casa Rua Doutor João Moura, 674, na casa que era alugada para o meu avô paterno, o pai do meu pai. Quer dizer, eu me senti personagem daquele filme, tá certo? Porque eu vivi, por exemplo, na frente da minha casa, quando eu saía para a escola, estava lá uma rural, né? Do Exército. Monitorando, né? Eu senti, por exemplo, a gente não ter conta no banco, porque meu pai era impedido de ter conta em banco, e a gente ia numa mercearia para fazer a feira. Era uma indigência civil, né? Era um pária quase. Então, a gente ia numa mercearia. E a memória evocativa é tão forte que eu me lembro os nomes das pessoas. A mercearia era de Seu Genês. Onde? Ali perto da Prata. No bairro da Prata? No bairro da Prata. É quem despachava lá? Era quem despachava numa cadernetinha. Na confiança. Naquela cadernetinha. 2 quilos de arroz,
e depois a gente ia lá e pagava. Então, assim, quem teve aqui, sabe conviver com esses percalços, e hoje eles são muito naturais para mim. Na vida pública, a gente ganha eleição, perde eleição, isso faz parte da vida. Mas em tudo existe a providência divina. Eu não estou aqui por acaso. Você é um homem de fé? Muita fé. Muita fé, graças a Deus. Fé em quê? Fé em Deus, na sua misericórdia, fé em Cristo, que o Cristo está em cada um de nós, fé católica, apostólica romana, que é a minha terapia, né? Que é meu dia a dia. Eu tenho a convicção de que meus anjos da guarda estão muito próximos de mim o dia todo de plantão e estão aí para me cobrir e me proteger. O que lhe emociona, Vital? Eu me lembrar do meu pai, me emociona, me dá uma saudade grande dele, você conviveu com ele. Me emociona a pobreza. Eu sinto muito quando a gente faz matérias, inclusive eu estou com um projeto na Intosai, que é o órgão que congrega todos os órgãos de controle do mundo, e nós somos presidente da Intosai para fazer uma grande auditoria sobre fome e pobreza. A Aliança Global contra a Fome, não sei se você se lembra, foi aqui no Brasil, no G20, já tem 80 países. Nós estamos juntando-se com esses 80 países para fazer uma grande auditoria. Eu acho que a fome, a saudade me emociona, mas também as alegrias me emocionam. Das conquistas me emocionam muito, porque a gente vê o resultado das lutas. Vital do Rego, seu pai, faz mais falta como o pai que você conheceu de perto, ou como conselheiro ou inspirador também da vocação para a advocacia e para a política? De tudo. É uma saudade que nós, de 2 de fevereiro de 2010, ele se ausentou, não chama morrer, porque ninguém morre, passa para a vida eterna. E ele se ausentou em 2010, dia 2 de fevereiro, completou agora, recentemente, há 2 ou 3 dias, hoje é dia 4 dias, não sei. Enfim, completou há 2 dias, 15 anos. Mas parece que foi ontem. A saudade é a mesma, a ausência é a mesma, o sentimento de perda, mas a memória, pelo menos, fica. A memória de você evocá-lo todos os dias. Eu tenho no meu celular a imagem de fundo dele. Então, todos os dias eu tô lembrando-me dele. E ele é esse misto de professor, de inspiração, de pai, né? E que, para mim, para Raquel, para Veneziano, nós temos as mesmas emoções evocativas. Ao entrevistar seu irmão, o senador veneziano Vital do Rego, nós colocamos no ar uma foto que é muito emblemática. Seu pai, Vital do Rego, sendo detido por policiais do Exército no finalzinho do governo de João Figueiredo, porque ele subiu numa determinada plataforma para fazer um discurso contra a ditadura e foi impedido. O senhor evocou aqui a memória de infância da cassação de um pai e de um avô pelo regime militar. Como é que sente hoje existir um contingente da população brasileira e até dos representantes frutos da democracia defendendo intervenção militar, golpe militar? Eu tenho a maior tristeza. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é. Eles vivem uma democracia em que podem sair às ruas, colocar suas expressões nazistas, nazifascistas, né, totalitárias, autoritárias, e que não são importunados. Na ditadura, eles não fariam isso. Eles não sabem o que é você ter a sua vida completamente destruída, né, porque você defende as liberdades individuais e a democracia. Eu tenho muita tristeza de ver esse quadro, né, de ver esse quadro eclodindo de uma extrema-direita radical, doente, né, absolutamente desconectada com valores humanos de cidadania. A democracia é, sem dúvida alguma, o maior patrimônio do povo brasileiro. Ela vive sendo ameaçada. 8 de janeiro foi uma prova disso. Mas ela consegue, pela maioria do seu povo, se fortalecer.
se fortalecer, as instituições fortalecidas, e o Brasil está dando uma demonstração de que realmente tem compreensão da necessidade da democracia. O resto são fanáticos que não devem ser nem mencionados. Você estava em Brasília no 8 de janeiro? Não, Veneziano estava. Veneziano estava presidindo o Senado por ocasião do 8 de janeiro. Ele veio, né, ele estava na Paraíba e imediatamente veio para Brasília, viu, caminhou por dentro do Congresso, caminhou pelos corredores do STF e me transmitiu a informação, lembrando-me de muitos fatos que a gente não esperava que fosse acontecer. Como classifica aquilo e como opina sobre a reação que as instituições brasileiras tiveram diante daquele evento? Aquilo ali teve dois tipos de pessoas. Tinham pessoas que foram levadas de forma... não compreendiam o que estavam fazendo. Na boiada. Na boiada. E tinham pessoas que organizaram, trabalharam via as redes sociais aqueles fatos. Estimularam? Estimularam. E levaram essas outras pessoas. Então, existem dois crimes de atentado à democracia, né? Um mais brando do que o outro, tá certo? E um mais grave do que o outro. Eu vejo que as instituições, graças ao comportamento de 2 ou 3 pessoas que comandavam o Exército Brasileiro e a Aeronáutica, e a gente deve a essas pessoas, os comandantes, eles não entraram no golpe. Eles não aceitaram. É uma ironia, os militares que impediram o Brasil de viver um golpe porque militar. estava tão claro a insanidade daquelas questões que os militares, pelo menos os militares de plantão, que são os comandantes das forças do Exército e da Aeronáutica, disseram não ao processo. Então, ali foi onde o balão se insuflou, né? O balão secou, tá certo? Porque os golpistas acreditavam que aqueles que estavam durante tantos meses ali na frente do palácio, fazendo todo aquele coisa de forma até estimulada por setores do Exército à época, eles acreditavam que o Exército e a Aeronáutica embarcaria nesse golpe. Não aconteceu e as instituições se fortaleceram. As investigações mostraram que havia planos, inclusive, de assassinatos de autoridades da República. Chega a assombrar aquele nível de conspiração? Não, porque o Brasil, naquela época, como está hoje, ele está tão esgarçado politicamente, ele está tão dividido, que a mente doentia de um louco, de um insano, de um amoral, pode chegar um momento desse. Não surpreende? Não surpreende, não. Vamos para o intervalo, para o último bloco dessa conversa com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, paraibano, aqui na TV Manaíra e na Hora H. Até já. Estamos de volta aqui na TV Manaíra, na Hora H, hoje conversando com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego Filho, paraibano. Ministro, em que grau a sua trajetória de parlamentar, do debate e a presença na política contribuiu para a sua formação de estar aqui no tribunal e para a hora dos julgamentos, da análise, da visão sobre as contas públicas? Fundamental, El. Fundamental. Eu acho que a minha formação acadêmica, ela, tanto de direito quanto de medicina, ela me dá uma visão de mundo humana, cristã, minha educação cristã, uma visão de mundo
em que o cidadão é valorizado, é respeitado, né? Eu vivi momentos na minha formação acadêmica como estudante de medicina e eu gostava de UTI, que é Unidade de Terapia Intensiva, mas fui intensivista. Pouca gente sabe disso. Exato, eu gosto muito ainda. No meu tempo, a UTI era diferente de hoje, que a UTI hoje é um protocolo em que todas as pessoas com média complexidade passam por lá para poder dar um equilíbrio. Era a UTI de onde? A UTI de qual hospital? É do Hospital João 23. João 23. A família Gadelha. De Renato Gadelha? Renato Gadelha, Dalton Gadelha, né? E de Isolda Bezerra de Carvalho. Ainda deu para exercer quanto tempo a medicina? A política permitiu quanto tempo? 2 anos no máximo. E a advocacia? A advocacia eu exerci mais, eu exerci pelo menos 4, 5 anos e lecionei durante 3 anos na universidade. Aí depois, morar em Campina e trabalhar na Assembleia como deputado estadual, não tinha BR duplicada naquele momento. Era impraticável. Aí eu saía de manhã sem ver meus filhos, voltava de noite, eles já estavam dormindo. E aí tive que reduzir a atividade. Em que momento a política sucumbiu ou tomou conta de todo o seu ser ao ponto de largar a profissão para servir diretamente na vida pública? Foi uma paixão de vereador. E essa paixão tem algo a ver com meu pai. Como eu sou o filho mais velho, eu vivi muito esse momento da ditadura, da reclusão, da cassação. E tinha comigo mesmo uma vontade gigantesca de mudar esse quadro comigo. Tanto é assim que tem coincidências assim de querer ocupar aquele espaço que meu pai foi cortado dele. Então eu comecei a política por isso. Mas isso era racionalizado ou subconsciente? Subconsciente. Não era racionalizado. Era mais forte que você? Não era racionalizado. Não era. Você ter uma vida estável como médico, como advogado e mergulhar numa loucura que é a vida política. Eu sei isso porque veneziano, eu acompanho a trajetória dele, sei a dedicação que ele tem com a política. Política é isso, um sacerdócio. Você, a cada 2 anos, tem um processo eleitoral. O processo eleitoral é muito duro? Demais até. Duro, às vezes é injusto, sacrifica mulher, sacrifica financeiramente. Você tem que ter coragem e tem que ter muito amor e muita vocação. O político que não tem dinheiro, assim, que não tem um financiamento, que não é filho de rico, que não tem as benesses, que o político desse do chão não é fácil não, mas ainda tem uma parcela grande da sociedade que valoriza esse tipo de político. Eu estava agora com uma senhora muito distinta, presidente de um órgão importantíssimo na Paraíba, ela me disse do orgulho que ela tem de conversar com o veneziano, da cultura dele, da simplicidade dele. E é uma pessoa absolutamente conceituada. E eu fiquei orgulhoso, né? Orgulhoso de ver a dedicação com que ele faz política. Sua relação com o veneziano, publicamente, ela é muito intensa, quem acompanha isso. Existe também um sentimento quase paterno? Ela é muito intensa publicamente e no privado ainda mais intensa. Existe um sentimento de cumplicidade paterna, fraterna. Nós somos muito poucos, sou eu, Raquel e veneziano, então a gente se une mesmo para enfrentar juntos o objetivo. E assim, a vida política de veneziano foi toda comigo junto, né? E assim, hoje as pessoas perguntam: você tem saudade do Senado? Eu digo não. Eu vou perguntar logo. O senhor tem saudade do Senado, do parlamento? Eu disse, eu não tenho saudade. Toda vez que bate um pouquinho de saudade, quando eu me lembro de veneziano lá no parlamento me representando como paraibano, eu fico dizendo assim: não, me deixa quieto, fica aqui. Estou representado. Todo representado. Esse programa chama-se Hora H. Eu vou perguntar: qual foi a hora H da sua vida? E vou fazer um adendo para ver se coincide. O senhor era senador da República, vivendo um momento de muita visibilidade nacional.
de um partido extremamente prestigiado no jogo da política nacional, que era o MDB, e chegou uma hora que foi o indicado do seu partido para Isso. o Tribunal de Contas da União. Ali era ir para um Tribunal de Contas da União, um cargo também de muita visibilidade, vitalício, por sinal, e ao mesmo tempo dar um tchau, um adeus à política. Foi uma decisão difícil ou o seu coração estava ali pacificado? Foi uma hora H. Foi uma hora H da sua vida? Foi uma hora H, foi ali. Talvez a última hora H, eu tive várias horas H. Pode selecionar um. Não, decidir para entrar na política foi uma hora H. Trazer minha família aqui para Brasília foi uma hora H, graças à compreensão. Sair de federal para disputar o Senado também Sair de federal para disputar o Senado foi uma hora H zona, porque foi um salto. Disputar com o Cássio, disputar com o Wilson, disputar com o Efraim. Na época, eu era o quarto na relação de favoritos, de possíveis eleitos. Parentes, naquele momento, qual sentimento lhe deu o insight de que era a sua hora? Foi a minha falta de adaptação com a Câmara. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de debater. A Câmara com 513? E a Câmara com 513, eu era presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. E era o único momento que eu falava na Câmara. Eu era vice-líder do MDB. Mas quando eu chegava naquele plenário, eu precisava tentar pegar naquele microfone para poder dar uma palavra. Alguns segundos? Alguns segundos, eu digo, porra, aqui não é meu lugar, não. Eu vou Se inquietou? Eu vou para o Senado, né? Eu vivi outro mundo no Senado, pô. No Senado, as pessoas têm uma disciplina maior com relação... É muito menor, né? Então, enfim, essa aí foi uma hora H mesmo, uma hora H difícil. E agora, a hora H de renunciar ao mandato de senador para assumir o mandato, o convite do Senado para assumir o TCU foi uma hora H e ela teve uma espiritualidade muito forte. Em que nível e de que forma? Essa história eu já contei quando eu assumi aqui em dezembro, há 10 anos, e eu sempre, quando me recordo, me emociona. Eu vivi, assim, eu era candidato à presidência do Senado em substituição a Renan. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tinha sido presidente de várias comissões parlamentares. Era o nome do MDB na época para isso? Era, eu disputava com o Eunício. Internamente? Internamente eu disputava com o Eunício Oliveira, que veio a ser presidente. Quando chegou o convite, Eunício tratou de estimular para eu vir. E eu digo, ele está querendo me tirar da fila. Para o TCU? Para o TCU, ele está querendo me tirar da fila. Aí eu fiquei ali cada vez mais em dúvida. E resistindo? Resistindo, porque eu queria ser presidente do Senado. E achava que tinha condições, eu navegava muito bem na oposição ali, naquela época. E aí aconteceu um dos momentos digamos assim, de constrangimento de meu pai, foi que quando ele era deputado federal, o último mandato dele, em 1995, ele recebeu a promessa dos líderes da época da Câmara e que ele iria para o TCU. Ele iria para o TCU. Então a história se repetiu com você. Aí ele recebeu essa promessa. E em 1995, depois da eleição, em política tem isso. Lamentavelmente. Às vezes, palavra dada é como você olha para o céu e vê a nuvem de um jeito depois de outro. As pessoas dizem, mas não é bem assim. Depois da promessa. Depois da promessa. Mas não é bem assim. Aí, meu pai voltou para casa. Eu passei eu era deputado estadual. Viu isso? Vi isso, né? Vi isso na minha, assim, amargura. Vi a amargura do meu pai. Voltou com qual sentimento de amargura? Amargura. Frustração. Frustração. Ele era louco para vir para o TCU. Ele queria terminar a carreira aqui. E aí, eu rezei muito a Deus, eu pedi muito a Deus para que Deus me desse e me guiasse na decisão de renunciar ao mandato. E faltando 2 dias, existia um prazo, faltando 2 dias, eu sonhei com meu pai. Antes da decisão? Antes da decisão. Ele não dizia nada, ele só fazia rir. E aquele sonho eu interpretei como se ele estivesse dizendo, vai que é tua. Né? Vai ser você. Vai ser você. E aí, amanhecia o dia,
traz a carta de renúncia que eu vou renunciar ao mandato de senador e vou para o TCU. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E foi a sua hora H. Foi a minha hora H. Como separar o ex-político, o ex-deputado, o ex-senador, o ex-deputado, o ex-filiado do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União? Como é que separa isso na hora de julgar, na hora de ser abordado, na hora de ser demandado? Não é fácil. Você permanece como cidadão e permanece como cidadão que pensa política, que tem direito de se pronunciar politicamente. Só você não pode ser partidário. Isso a Constituição não me permite. Eu não tenho um partido político. Certo? Eu não tenho um partido político. E tenho que cumprir regiamente a minha convicção e as leis do meu país. Eu não gosto de punir. Eu não sou punitivista. É da sua natureza. Mas eu puno porque eu encontrei uma infração. É da minha obrigação. Então, eu tenho um compromisso ético e moral muito grande com relação ao cargo que eu exerço. É um cargo em que a administração pública ela tem um fiscal. Esse fiscal sou eu, são meus colegas. Por quê? Porque você tem que respeitar o dinheiro público. E quando eu vejo uma obra inacabada, eu sou relator das obras inacabadas no Brasil, um cemitério de obra inacabada, quando eu vejo algum tipo de malversação do dinheiro público, eu fico indignado, porque isso você tira da possibilidade das políticas públicas acontecerem em quem mais precisa. Em quem mais precisa. Você pega no seu sertão lá um hospital, Marisópolis, lá um hospital, um UBS. Quem é que vai para o UBS? São pessoas pobres, humildes, que muitas vezes não têm condição ou não tem nem transporte para ir. A UBS está próximo de casa. Então, eu acho que a minha função é muito importante para evitar que o dinheiro público seja escoado de forma criminosa para outros fins. Na política, você tem um irmão que é senador da República e que disputa processos eleitorais. Todo mundo lembra que você sempre teve uma função muito importante também na vida política de veneziano, de orientador, de conselheiro, né? De pensador, de estrategista. Como é que é vital do Rego quando o irmão está disputando um cargo político que precisa tomar decisão de escolher uma chapa, de escolher uma estratégia, de escolher uma mensagem para a população? Eu fico nervoso. Mas sai de sendo um ministro? Não, o ministro, aí eu fico nervoso, fico com mais responsabilidade ainda. Quer dizer, eu não posso acompanhá-lo, por exemplo, eu voto com ele, numa mas caminhada, não posso acompanhar numa caminhada, não posso ir para um palanque, não posso ir para uma carreata. Enfim, eu estou privado desse sentimento e aí aumenta mais a minha ansiedade de estar ali, meu irmão filho, disputando a confiança do eleitor. E, graças a Deus, ele sempre tem disputado e a Paraíba sempre tem. E ele tem retribuído a Paraíba com um trabalho extraordinário. Eu vou caminhar para o final perguntando ainda nesse tema. O Tribunal de Contas da União tem uma formação política, porque tem indicações da Câmara, do Senado e da Presidência da República. Para a população que está acompanhando aqui, o Tribunal de Contas da União, que é formado por indicações políticas, como manter independência na hora de julgar contas públicas com esse emaranhado de relações? Eu acho que nós somos um órgão técnico de assistência técnica ao Congresso, nos grandes temas que o Congresso nos convoca. E nós somos um órgão judicante, quer dizer, tem um órgão que aplica a justiça no sentido civil e administrativo da palavra. E a nossa obrigação, quando a gente está aqui, é exatamente esquecer esse passado, entendê-lo que ele existe, que ele não renegá-lo. Não renegá-lo, obviamente. Eu me orgulho muito de ter sido homem público. Saber que o outro lado, o homem público, o político, ele vai demandar da gente. Eu recebo parlamentares todos os dias aqui. Sem constrangimento. Sem nenhum constrangimento. É da minha função. Receber o memorial, receber a demanda, analisar com imparcialidade, porque eu tenho por trás de mim
um grupo de auditores que eu não os coloquei aqui. Eles são concursados. Tem deles que ganham mais do que eu. Né? São independentes, são absolutamente austeros. E tem por trás de mim o Ministério Público, que opina. Tem uma unidade técnica. Antes do processo chegar ao meu convencimento, ao meu gabinete, ele passa por várias instâncias para que possa chegar ao meu gabinete. Então, o que eu tenho que fazer é seguir a lei. Ministro, um ex-colega seu de MDB e um conterrâneo seu, paraibano, Hugo Mota, chegou à presidência da Câmara dos Deputados do Brasil. Qual é a expectativa que o senhor tem em relação à postura de Hugo, à atuação de Hugo, sobretudo na perspectiva de um conterrâneo? Eu tenho o maior orgulho. Eu falei, fui abraçá-lo e participei do momento que ele está vivendo. Eu tenho um orgulho, tenho uma confiança. Eu conheço o Hugo antes dele ser político. Eu dobrava com Francisca Mota, Chica Mota. Para federal e ela estadual. Federal e ela estadual. Depois eu vivi com Chica Mota na Assembleia. Enfim, é uma amizade com a família de Hugo. Eu conheço a sua formação, o seu caráter. E aqui, começou com 21 anos como deputado federal. Ele já aprendeu muito, já tem uma experiência grande. E o Brasil precisa de uma pessoa que dialogue. E ele tem essa capacidade de dialogar. Uma pessoa que seja firme, ele tem isso. Uma pessoa que cumpra compromissos. No parlamento é assim. Certo? E eu acho que Hugo está num momento muito especial da vida dele e ele pode ajudar muito o país. A imprensa nacional está tratando o momento do país, ou pelo menos a ascensão de paraibanos, como, igual o senhor, de a República da Paraíba. Tem um presidente do Tribunal de Contas da União, tem a presidente do Banco do Brasil, presidente da Caixa, vai me corrigindo, tem presidente da Câmara dos presidente da Câmara dos Deputados. Então, é muita gente ocupando o posto de destaque. Parece uma conspiração dos astros para esse momento. Em que isso... STJ, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, em que isso pode se reverter para além dos prestígios, dos méritos e talentos individuais para a Paraíba, para o estado da Paraíba. O senhor consegue vislumbrar isso, esse prestígio resvalando para a Paraíba? Ele tem que resvalar, esse prestígio tem que ser operacionalizado, primeiro com responsabilidade que cada um de nós temos de chefiar um poder judiciário, como o ministro Herman Benjamin no STJ, chefiar uma Câmara dos Deputados, como o Hugo, eu aqui no TCU, o Banco do Brasil com Tassiana, a Caixa Econômica com o Carlos, em nome dali, naquela bandeira. Aquela bandeira que nos representa, foi ela que nos trouxe para cá, certo? E eu estou aqui por conta da Paraíba, e eu tenho a obrigação de responder, né, a confiança da Paraíba, certo? Com trabalho, devolvendo a ela trabalho, devolvendo a ela uma expressão de um paraibano que honra essa bandeira. Ministro Vital do Rego Filho, conterrâneo da Paraíba, presidente do Tribunal de Contas da União, muito obrigado por essa agradável conversa, pela sua receptividade aqui. Não é fácil, dentro de uma agenda tão concorrida, tão disputada, praticamente gastar 1 hora do seu tempo, das demandas que o senhor tem para atender, para conversar com o jornalismo da Paraíba, com a imprensa da Paraíba, com a TV Manaíra. Eu fico muito feliz de poder estar representando nesse instante também meus colegas do jornalismo paraibano, que certamente gostariam de fazer as perguntas que eu estou fazendo aqui. O senhor está respondendo com muita fluidez e naturalidade. Heron, eu é que agradeço. Eu ganhei 1 hora na minha vida. O cansaço, você viu, o cansaço nem me chegou. Eu queria agradecer a você. Seja muito bem-vindo. Outras oportunidades podemos fazer, ou no estúdio da TV Manaíra, mandar um abraço especial a Cacá Martins. Pois está acompanhando. Meu queridíssimo amigo do peito. Mandar um abraço especial aos seus ouvintes, telespectadores, internautas, você que é multi, né? Você que é um homem de comunicação, que eu vi desde o começo das suas origens sertanejas, e dizer a satisfação. Aqui o gabinete estará sempre aberto para os nossos jornalistas, porque eu me lembro de todos vocês quando eu era deputado estadual, ali na bancada da Assembleia Legislativa. Comitê de imprensa, Comitê de imprensa.
Quando eu vou, é uma festa, me reencontrar. E quase foi jornalista também, né? Quase foi jornalista eu também. passei no vestibular de comunicação, foi o primeiro, né? Depois eu fui fazer medicina, depois de medicina... Era fui fazer atraído pelo direito. quê? Ainda vou fazer essa pergunta. Atraído pelo quê? De ter feito jornalismo? Não, eu não fiz jornalismo. O vestibular. O vestibular era atraído pela comunicação. Pela palavra, pelo debate. Pelo debate, pela palavra, pelo debate. Eu adoro conversar, adoro debater. Isso foi a minha vocação. Então debatemos aqui 1 hora. Muito obrigado, ministro, mais uma vez. Um prazer ter aqui, viu? Tudo de bom. Muito obrigado a vocês, hein? Obrigado. Paraibanos e paraibanas, a gente fica por aqui com essa entrevista com o presidente do TCU, Vital do Rego Filho. Boa noite, a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, na Hora H. Valeu.